Imprensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor e sociólogo Marcelo Seráfico conectado conosco. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Oi, Rafael, bom dia. Tudo bem, muito obrigado. Bom dia, Paula e Diene também. Professor, hoje o assunto que a gente vai tratar é o primeiro turno das eleições municipais, né? E a gente trata de um ponto de vista mais sociológico, do comportamento mesmo, uma análise do resultado dessas eleições, principalmente, professor, tomando em consideração a questão de São Paulo. O Pablo Marçal, ele acabou fora do segundo turno das eleições lá em São Paulo. E a gente fala do Pablo Marçal por causa do comportamento que o Marçal apresentou, um franco atirador na política e alguém que entrou para, digamos assim, causar o caos ali mesmo, né? Com muitas acusações, tiro para cá, tiro para lá. E aí ele acabou fora do segundo turno por uma diferença, inclusive, muito pequena em relação ao Guilherme Boulos, do PSOL, e o Ricardo Nunes foi o mais votado. Então, assim, acho que a análise é o comportamento de candidatos e o que mostra esse tipo de política, esse tipo de política agressiva e o resultado dessa política, professor. Rafael, nas últimas semanas nós conversamos um pouco aqui e eu venho também falando sobre o tema em outros lugares, da relação entre política e violência, né? E eu acredito que nessa eleição, e particularmente em São Paulo, nós tenhamos tido um exemplo de que a escalada de violência política que se iniciou com a candidatura de Jair Messias Bolsonaro continua. Agora, encontrando uma outra pessoa, né, que além de defender alguns ideários de extrema-direita, faz essa defesa a partir de práticas, políticas extremamente violentas. Elas são violentas do ponto de vista discursivo em relação a vários grupos sociais, mas elas são violentas também no que diz respeito à conduta moral do candidato, que tem, eu diria que a disfarçatez, de apresentar documentos falsos como forma de desqualificar o outro. Quer dizer que esse é o outro grande problema do que eu estou chamando de violência política, né? Porque aparentemente os candidatos, quando falam dos outros, às vezes procuram dar um contorno crítico ao seu discurso. Mas a crítica precisa ser entendida como uma tentativa de, entendendo, percebendo, compreendendo as posições do meu adversário, mostrar as suas fragilidades e, diante dessas fragilidades, apresentar alternativas. Então, note, nisso consiste, digamos, o conflito de projetos que tem a ver, que está enraizado em interesses sociais que são divergentes. Nessa campanha, seja em São Paulo, seja em Manaus, seja na maioria das capitais do Brasil, nós vimos tudo menos o esclarecimento dos interesses a que correspondiam cada um dos candidatos e menos ainda os projetos, de cidade, particularmente, que eles defendiam. No caso do Pablo Marçal, que é o que nos mobiliza aqui agora, se deu um passo mais adiante. É que toda e qualquer discussão de projeto, de cidade, de perspectiva ideológica ficou de lado e o que sobrou foi pura e exclusivamente a violência. Violência que ele, inclusive, desencadeou em determinados momentos, com uma agressão verbal se tornando uma agressão física contra ele mesmo, que foi o caso do debate em que o apresentador de televisão da Atena jogou uma cadeira sobre ele, mas que teve vários outros aspectos. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma situação em que o limite da extrema-direita
no que diz respeito às suas práticas, se amplia. Porque mesmo Marçal não indo para o segundo turno em São Paulo, ele conquistou mais de 1/4 do eleitorado paulista. E isso é muito expressivo, né? Então, eu acho que há alguns desafios a serem enfrentados, tanto do ponto de vista político quanto jurídico, legal, relativos a, primeiro, politicamente, os partidos que digamos assim, que se propõem a fazer uma confrontação com essas forças de extrema-direita, precisam dizer a que vieram. Não é? Note que o grande vencedor dessa eleição não foi a extrema-direita, mas foi uma direita, eu diria que boa parte dela fisiológica, assentada nas emendas parlamentares, não é? Mas que tomou conta do Brasil. Em segundo lugar, os partidos que se dizem de esquerda estão desafiados a dizer, afinal, o que eles enxergam como sendo esquerda? Qual é a mensagem deles, qual é o projeto deles para a sociedade? Porque, das duas, uma, ou esse projeto não existe, ou há muita confusão em torno do que são as prioridades de uma sociedade como a brasileira e das várias cidades brasileiras, né, que vivem profunda situação de desigualdade, de violência, né, e a esquerda aparentemente não sabe o que dizer sobre isso. Não é? É um discurso abstrato, sem nenhuma repercussão objetiva e, pior, sem enraizamento social. É isso que nós estamos vendo diante de nossos olhos. E, em terceiro lugar, me parece que a justiça está desafiada a impor limites em todas as práticas e formas de violência política que continuam a se desenvolver no Brasil. Né? Quer dizer, esse processo de expansão da violência como prática política corriqueira, às vezes tratado, inclusive, de modo jocoso, porque, note, isso começou muito, essa forma específica, eu diria, da violência, começou muito nas redes sociais, através das trollagens. Né? Então, a gente pode enxergar o Pablo Marçal como uma espécie de tipo puro de troll. Né? Quer dizer, aquele que não apenas tira onda, brinca, escracha o outro, mas transforma a violência numa forma de escracho, numa forma de brincadeira, numa forma de ilusão. Né? E muitas pessoas não estão mais preocupadas, aparentemente, com os resultados coletivos desse tipo de prática. Elas estão mais preocupadas em fazer escolhas que levem a uma espécie de destruição do sistema, né, de uma espécie de implosão do sistema político, mas não percebem, talvez, que isso, ainda que pudesse ser desejado em alguma medida para se avançar, no contexto em que se dá, por ser um contexto de extrema-direita, o que tende a acontecer é o aprofundamento do sistema e de um sistema econômico que tem provocado enormes desigualdades, enorme violência. Então, é muito preocupante o que está acontecendo. Né? Eu acredito que nós enfrentamos agora uma nova circunstância, né? Porque Pablo Marçal se revelou um sujeito de extrema-direita que pode concorrer, inclusive, com essa extrema-direita de origem bolsonarista. Resta saber se haverá um acerto mais à frente, né? Se eles conseguirão se manter unidos ou caminhando em torno de certas pautas comuns, ou se, na verdade, temos outra frente, né, militante associada a essa teologia do coach, né, juntamente com as práticas vinculadas a determinadas igrejas neopentecostais, né, que se orientam a partir da teologia do domínio. Eu acho que é um cenário político, ideológico muito sério, né, que impõe desafio a todo aquele que milita pela democracia, né, que milita pela justiça, pela ampliação das liberdades de todos e não apenas de determinados grupos, né, e pelo fim das desigualdades. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje. Seguimos todos observando e, claro,
na torcida para que essa violência política não se expanda, não se espalhe, para que não vire um mau exemplo. E a gente sabe que tem já muito por aí, mas nessa eleição ganhou força de uma forma muito midiática. Muito obrigado pela coluna de hoje. Até a próxima. De nada, até a próxima.